Isabel estava na sala de estar, e ela ainda tinha os longos cabelos dourados e olhos azuis que Leilin conhecia. No entanto, seu rosto bonito era severo e gelado, e seu olhar aguçado mantinha uma aura de perigo. Ela usava uma armadura justa de couro macio e tinha uma bainha preta para uma espada longa em sua cintura, suas pernas delgadas formando um belo arco. Leilin sentiu uma frieza e desespero em seu temperamento, assim como as chamas da vingança escondidas no fundo. Houve também o mal. Muito tempo sem ver, prima Leilin. Estou tão feliz que você ainda está bem. Isabel falou com voz rouca. Seu olhar gelado pareceu derreter um pouco enquanto observava Leilin, tornando-se mais acolhedor. Tia, eu vou embora agora. Isabel se despediu de Sara, enquanto as bordas dos olhos de Sara ficaram vermelhas. O que aconteceu depois que Isabel saiu? A expressão de Leilin ficou sombria. Minha irmãzinha é lamentável. Madame Sara começou a chorar, e Leilin só podia ficar ao lado dela. Através das descrições inarticuladas de sua mãe, Leilin adivinhou um pouco a situação. A família da prima Isabel tinha sido atingida por um desastre meses atrás. Sua família havia sido massacrada a sangue frio, e havia vestígios de demônios e demônios deixados para trás no local, o que significava que poderia ter algo a ver com a cerimônia de uma divindade maligna. Praticamente ninguém sobreviveu a não ser Isabel, e isso porque ela estava na igreja da deusa da agricultura. Enquanto o pai de Isabel não era um verdadeiro nobre, ele tinha um status temporário como barão. Enquanto esse status duraria apenas por sua vida, essas ações resultaram imediatamente em raiva da igreja e da realeza, e a prefeitura anunciou que encontraria o assassino. Houve outro problema. Sua família sempre foi uma ligação entre a família Faulen e o reino Dambrat no continente. As consequências desse ato foi que a família Faulen perderia todos os meios de contato e notícias do continente. Escusado será dizer que também havia muitos assuntos problemáticos que precisavam ser resolvidos. Fosse o que fosse, ter um diabo envolvido tornava as coisas complicadas. O pai de Leilin neste mundo já havia zarpado depois de obter essa informação, planejando ir ao continente e resolver os problemas. Você tem que consolar sua prima Isabel apropriadamente. Ela só nos deixou, e eu ouvi que ela teve que lidar com uma tentativa de assassinato recentemente. Oh, minha pobre criança, Madame Sara chorou, enquanto Leilin assentia seriamente. A prima Isabel, agora, obviamente, não tinha o temperamento que um padre deveria ter. Evidentemente, a vingança que ela queria impor, ou talvez a série de choques que ela havia sofrido após o incidente, fez com que ela percorresse o caminho do sangue e da vingança. Quem sabe, ela pode até estar envolvida em alguma cerimônia ou sacrifício aos deuses. Esse momento significa que o bispo Tapriz já sabe disso. Leilin chegou a uma conclusão repentina. Com a comunicação entre as igrejas, era muito possível que ele tivesse recebido a notícia antes de Leilin, o que tornou seu recente convite muito interessante. Uma tempestade está chegando. Leilin saiu da sala de estar. Enquanto observava os céus nublados, sua expressão ficou tão sombria quanto o tempo. Algo parece errado. Leilin tocou o queixo. A família dela quase pode ser vista como um ramo da família Faulen no reino Dambrat. Este ato contra eles parece estar voltado para nós. As novas terras de Faulen estão sendo cobiçadas pelos nobres. Ou isso é um efeito da nossa eliminação de algumas tripulações piratas há algum tempo. Uma infinidade de possibilidades surgiu na frente de Leilin. Quando ele recuperou os sentidos, ele já estava em pé na frente do quarto de Arnist. Leilin. Eu ainda tenho experimentos importantes para terminar. A voz irritada de Arnist podia ser ouvida de dentro da sala. Sinto muito, mestre, mas sinto que precisamos ter uma conversa séria. O sorriso de Leilin não teve efeito sobre ele. Tudo bem, mas só por meia hora. A porta foi aberta,
revelando o rosto abatido de Ernest. Seu cabelo estava bagunçado e havia círculos escuros sob seus olhos. Podia-se ver roupas imundas e todo tipo de lixo por toda parte ao entrar na sala. Não havia praticamente nenhum lugar limpo, exceto pelo laboratório. Leilin jogou uma camisa cinza que havia sido jogada no sofá e se sentou. Ernest pareceu pensar em algo nesse ponto e enxugou o rosto, observando seu prodigioso estudante. Leilin, você parece ter encontrado algum problema. Tem a ver com a Igreja do Conhecimento que você mencionou pela manhã. Isso não deve incomodá-lo tanto. É outra coisa. Ernest estava bastante preocupado quando se tratava desse aluno dele, alguém que tinha um futuro brilhante à sua frente. Sim. É um problema enorme. Leilin riu amargamente e começou a narrar a situação. Então você quer que eu aja e mantenha a segurança da mansão? As sobrancelhas de Ernest se agitaram, como se ele tivesse visto os planos de Leilin. Tinha que ser dito que essa talvez fosse a melhor escolha. Não? Não. Eu realmente quero perguntar ao mestre. Leilin sacudiu a cabeça e pediu outra coisa, fazendo com que Ernest observasse seu aluno com olhos arregalados. Um momento depois, um pássaro voador gigantesco subiu da mansão, com uma figura sentada em cima. Meu aluno realmente sabe como mandar o professor dele. Este número era evidentemente de Ernest, embora agora estivesse apressando sua jornada e amaldiçoando ao longo do caminho. A força dos guardas do pai de um mago de nível 9 deve ser suficiente para cuidar dos perigos e desafios. Leilin resmungou enquanto permanecia ao lado da janela, observando o pássaro se contrair em um minúsculo ponto preto enquanto voava para longe. Se foi ele quem orquestrou a eliminação da família de Isabel, fazendo com que o Barão Faulen perdesse sua conexão com o continente, seria apenas o primeiro passo. Em seguida, ele criaria armadilhas e atrapalharia o barão que se dirigia para o continente. A família Faulen era uma família nobre, nova e ainda em desenvolvimento. Uma vez que o barão Jonas morreu, só haveria uma mãe viúva e um filho órfão deixado para trás. Ele também não tinha apoio e era o mais fácil de lidar. Portanto, proteger o barão e seus homens era a chave nessa situação. E o único poder de alto nível em que a família Faulen podia confiar agora era o mago de grau 9, Ernest. Os escassos benefícios de nossa ilha e porto estão longe de serem suficientes para aqueles grandes nobres. O poder que a outra parte detém não deve ser muito poderoso. Espero que, com a força do mestre Ernest junto com a da família, nós possamos para cuidar com sucesso deste assunto. Os olhos de Leilin brilharam. Claro, enquanto ele se concentrava principalmente no Barão Jonas, não era como se ele não preparasse nada para a família Faulen. Inicialmente, ele planejara que Ernest lidasse com tudo. Na pior das hipóteses, Leilin e sua mãe estariam seguros. Talvez isso fosse algo que Baron Jonas também percebesse, o que seria a razão pela qual ele não havia convidado aquele velho amigo dele na jornada. No entanto, Leilin estragou seus planos. Com o mestre Ernest, não há necessidade de se preocupar com o barão, mas as defesas da mansão são diminuídas em grande parte. Leilin suspirou. Vou ter que compensar isso sozinho. Leilin sempre treinou suas habilidades como um bruxo às escondidas, mas ele nunca teve a chance de usá-las em batalhas reais. É claro que, com sua experiência anterior a essa reencarnação, isso não era um grande problema. Ele antecipou a prática de alguns bandidos idiotas e coisas do tipo. Tudo bem, agora para ver o que o mestre deixou para mim. Leilin voltou para seu quarto e brincou com alguns artefatos na mesa. Ernest não era nenhum tolo, e ele obviamente fez preparativos para a segurança de seu aluno deixando alguns artefatos de proteção. Deixe-me ver. Os olhos de Leilin estavam cheios de curiosidade enquanto ele arrumava os artefatos na mesa. Ernest só havia deixado 3 artefatos para trás. Havia um anel preto e 2 pergaminhos desconhecidos com alguns padrões mágicos, emitindo um misterioso brilho.
A avaliação Leilin bateu neles e várias faixas de luz branca explodiram, retornando com informações sobre eles. Um anel mágico com um escudo protetor que desloca os ataques, assim como 2 pergaminhos rank 4. Um é um feitiço Stoneskin enquanto o outro é um feitiço ofensivo da Blizzard. Dados os tipos de feitiços, Arnist evidentemente os criara pessoalmente. Eles eram os melhores artefatos de qualidade que ele poderia fazer, dada a sua posição, e além disso, havia os custos adicionais da alta taxa de falhas. Leilin colocou o anel e brincou com os pergaminhos nas mãos. Em muitos casos, rank 4 pergaminhos mágicos poderiam até virar as marés da batalha de derrota em vitória, e Leilin estava muito consciente do que eles valiam. Embora muitos dos materiais para fazer os pergaminhos tivessem sido fornecidos pela família Fawley, Leilin ainda sentia o coração quente. Essas coisas me dão mais segurança, talvez eu precise modificar o plano, Leilin murmurou para si mesmo quando ele retornou ao seu quarto, mandando as irmãs embora. Aiship, mostre-me as minhas estatísticas atuais, Leilin ordenou.